Olá, sétimo anos. Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia, ainda tratando do capítulo 2, território e população brasileira. Dentro de tudo que nós já estudamos sobre crescimento natural, a queda do crescimento natural, falamos sobre taxa de natalidade, mortalidade, nós chegamos à distribuição da população por idade e por sexo, né? Então, a divisão populacional conforme a idade, ela se classifica como jovens, adultos e idosos. Os jovens, a partir do nascimento até os 19 anos de idade, são jovens. Os adultos, entre 20 e 59 anos de idade. E a partir dos 60 anos, já são considerados idosos, né? Bom, em 2019, né, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele estimou que aproximadamente a população brasileira estava em torno de 210 milhões de habitantes, distribuída pelos 5.570 municípios. Na verdade, essas informações, muitas são feitas por amostragem. Por quê? Porque não se tem informações precisas. Porque nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, existem aquelas áreas que são chamadas áreas de exclusão. São regiões comandadas por bandidos, por traficantes, onde, na verdade, os pesquisadores não conseguem entrar para se obter os dados porque vão correr um sério risco de vida. Então, essas pesquisas, muitas vezes, elas são dados aproximados, né? E também, no Brasil, houve uma desaceleração do crescimento demográfico, principalmente a partir do ano 2000, porque houve um aumento da população adulta, né? E, por exemplo, até mais ou menos a década de 1980, a pirâmide era afunilada na ponta e larga na base, ou seja, setor em que estão representadas as camadas jovens. Já a partir de 2000, a pirâmide ela mostra um novo movimento, ou seja, uma base mais estreita e o formato menos afunilado, ou seja, apontando para uma tendência de crescimento da população adulta. Então, vocês têm aí as pirâmides que vocês podem observar essas informações. Mas é preciso que nós entendamos que o Brasil ele ocupa atualmente o 5º lugar em número de população. Então, ele vai ficar atrás somente da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Então, o número de habitantes do nosso país, aqui do Brasil, ele é resultado de um acelerado processo de crescimento natural ou vegetativo, que nós já vimos, né? Que ocorreu a partir do século XIX e que foi incrementado no transcorrer do século XX. Então, o resultado assim, dos elevados índices de natalidade, da imigração que ocorreram no país, contribuíram para isso. Então, o crescimento natural ou vegetativo, lembrando aqui, né, de um país, ele é calculado quando você obtém-se o número de nascimentos e dele você diminui o número de mortos, ok? Então, sem dúvida nenhuma, que o período que houve o maior crescimento no Brasil foi no século XX. Então, no início do século XX, as condições médico-sanitárias eram precaríssimas. E apesar do elevado número de nascimentos, havia, concomitante a isso, um grande número de falecimentos, de mortes. Por quê? Porque as pessoas morriam por problemas que poderiam facilmente ser resolvidos, né? Poderiam ser solucionados. Mas esbarrava num agravante, que era a falta de informação, a falta de serviços médicos para o tratamento das doenças
E muitas vezes as pessoas morriam, perdiam as suas vidas sem saber nem do que se tratava, né? Por exemplo, os diabéticos, que poderiam ter uma vida mais longa, caso tivesse tratamento, né? Não havia essa oportunidade de se fazer controle através dos exames de sangue. Então, esses fatores contribuíam muito para que pessoas morressem muito, é, é, muito novas, muito sem necessidade, né? Porque se tivesse um tratamento, isso não aconteceria. Então, isso só vai começar a mudar a partir dos anos 40, que foi um momento marcado pelo surgimento das vacinas. Olha as vacinas aí, a importância das vacinas, gente. Onde as pessoas começaram a ter mais acesso aos serviços sanitários, né? Aos serviços médicos. Então, isso foi contribuindo para uma qualidade de vida das pessoas. Então, com a implantação dessas medidas, os índices de mortalidade, eles diminuíram. Aí, dentro desse contexto, as taxas de natalidade se elevaram. E diante desses dois fatores, houve um crescimento acelerado da população, assim, no país, né? Se nós compararmos aos países industrializados, as taxas de natalidade brasileira, elas permanecem altas, mas gradativamente foi havendo uma diminuição desse crescimento, principalmente nas últimas décadas. Então, essa alteração populacional, ela foi proveniente do processo de urbanização que se desenvolveu durante os anos 40. No ano de 1970, a população urbana já era maior que a rural. Lembra que eu comecei a falar dos movimentos migratórios? E com essa nova realidade urbana da população, algumas mudanças de ordem social, econômica e cultural começam a acontecer e elas vão resultar na queda do número de filhos por família. Então, além disso tudo que eu estou comentando com vocês, vai contribuir para a queda do crescimento populacional do país, a redução do trabalho familiar, porque isso era uma prática muito comum no meio rural, né? Que as famílias tinham muitos filhos também para poder trabalhar nas propriedades rurais e assim, trabalhar na roça, né? Então a família não precisava pagar um trabalhador assalariado. Então, com a urbanização, essa característica foi sendo substituída, né? A queda no número de casamentos precoces, então se casava muito cedo e cada vez mais se casa mais tarde, e a tendência é de se ter um número mais reduzido de filhos, cada vez maior, não é? Porque os filhos, como já falei na aula anterior, né, para você oferecer uma boa qualidade de vida, de educação para o seu filho, dentro de um contexto urbano, você vai precisar ter gastos financeiros elevados com educação, com saúde, com alimentação, enfim. Então, a partir daí, os pais começam a planejar mais o número de filhos para se adequar a um orçamento familiar. A mulher começa a trabalhar, vai trabalhar fora, então, a partir do momento que ela tem uma ocupação remunerada, ela já não tem mais tempo nem recurso para ter muitos filhos, então isso vai passando cada vez mais para segundo plano, porque a prioridade que se tem é se manter o seu emprego. E os métodos anticoncepcionais, né, que existem em maior circulação, com muito mais informação, que é facilitada pelos meios de comunicação, pelas mídias e pelos próprios médicos nas cidades, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai ter cada vez mais uma diminuição, como aponta a pirâmide, no número de crianças e jovens e se aumenta o número de adultos. Bom, como atividade de reforço, eu vou propor para vocês os exercícios diversos, número 4, do número 6 ao número 10. Um ótimo estudo para vocês.